ao canal Livro Aberto. Se você é professor da escola bíblica, se você ama a palavra de Deus, se você gosta de estudar a palavra de Deus, esse aqui é o seu canal. Aqui nós falamos de escola bíblica, de Bíblia, aqui nós falamos de maturidade cristã, sempre com muita honestidade. Fica conosco nos próximos minutos. Hoje nós vamos falar sobre erros que são muito comuns de professores na escola bíblica dominical e que quase ninguém percebe. Eu me propus a fazer alguns vídeos a respeito da escola bíblica e esse é o segundo. Eu pretendo chegar a 10. E eu gostaria muito que você estivesse comigo acompanhando e fazendo seus comentários. Se você gostar ou se você achar que eu tenho falado alguma coisa que não é bem o que você acha, que você dê a sua opinião, que você faça um comentário. Isso é muito importante. Isso vai me ajudar muito na melhoria, na qualidade dos vídeos que eu tenho procurado publicar aqui. Então hoje eu gostaria de falar sobre erros dos professores da EBD, que quase ninguém percebe. Veja só, amados, a escola bíblica dominical sempre foi o coração pedagógico da igreja evangélica. Eu não vejo nenhuma outra instituição dentro da igreja evangélica capaz de fazer o que a escola bíblica faz. Nem o culto de doutrina, nem as atividades paralelas que se faz em forma de ensino na igreja, nada pode substituir a escola bíblica dominical. De fato, ela é o coração pedagógico da igreja, principalmente das nossas igrejas evangélicas. Então, tratar a escola bíblica como algo comum, como algo normal, é um equívoco que alguns pastores vêm cometendo e por conta disso tem trazido muito prejuízo, muita coisa ruim tem acontecido nas escolas bíblicas por conta desse tratamento. Foi na escola bíblica dominical que gerações de cristãos e crentes aprenderam a estudar a Bíblia, conseguiram progredir na caminhada espiritual até a maturidade. A escola bíblica dominical, como eu disse, é a agência principal de ensino da igreja. Quem não valoriza a escola dominical cai no erro absurdo de fazer aquilo que muitas vezes a própria Bíblia condena. É interessante, irmãos, que quanto maior o contingente da igreja que frequenta a escola bíblica, mais maturidade aquela igreja tem. E o contrário também é verdade. Quanto menos pessoas frequentam a escola bíblica dominical, menos maturidade a igreja tem. Veja só, a igreja tem crescido muito em número de pessoas, graças a Deus por isso, mas infelizmente, paradoxalmente, quanto mais a igreja aumenta o seu número de membros, mais ela diminui proporcionalmente a frequência na escola bíblica dominical. Outro dia, no outro vídeo que eu fiz a respeito, eu falei que o percentual dos membros da igreja que frequenta a escola bíblica dominical não passa de 30%. Isso é muito pouco, irmãos. Isso tem resultado numa igreja imatura, numa igreja que tem pouca dedicação ao trabalho que deve ser feito, principalmente na evangelização, e o crescimento espiritual tem sido pouco notado nessas igrejas. Por quê? As pessoas não aprendem, não vão ao lugar onde elas podem aprender para crescer na vida cristã. Olha só, o problema nem sempre está relacionado aos professores. Em alguns casos, o professor ele é o culpado de as pessoas deixarem de frequentar a escola bíblica, mas nem sempre. Na maioria dos casos decorre de outras questões e que nós precisamos olhar porque são erros que eles são tão sutis que às vezes nem percebemos. E eu diria que o erro mais sutil e silencioso e perigoso, um dos erros mais sutis que nós temos na escola bíblica dominical, irmãos, ele é sutil, silencioso e perigoso. É a falta de direção. Às vezes, os pastores colocam pessoas para dirigir a escola, pessoas que não têm nenhum tipo de vocação para aquilo, está ali para ter um cargo na igreja,
Está ali porque estava sem nenhuma função e o pastor, então, para dar uma ocupação, coloca na superintendência. Isso é um erro grave. E é uma situação que quase ninguém percebe, porque está na superintendência, o pastor colocou, então vai dar tudo certo. E não dá. Isso é uma coisa que a gente precisa tomar cuidado. Agora, quais são os problemas mais graves que a gente percebe na escola bíblica dominical e que a tem prejudicado de modo sensível? Primeiro, ensinar conteúdo sem formar consciência cristã. Professores muitas vezes vão para a sala de aula simplesmente para passar informações. Quando a aula vira transmissão de informação, ela perde a sua eficácia. Ela perde a sua função. Escola dominical, claro, ela deve ser um fórum de transmissão de informações, mas a sua principal função não é passar informações. Eu diria que a escola bíblica ela tem duas funções principais. Primeiro, informar, que é o que é mais visível, mas a mais importante das funções da escola não é informar, mas formar pessoas. Formar caráter cristão, formar pessoas vocacionadas para o trabalho, despertar nas pessoas uma consciência de que elas precisam ter para servir a Deus de verdade. Isso é papel da escola dominical. Formar pessoas maduras e prontas para servir. Esse é o papel da escola. Muitos professores preparam bem o conteúdo, dominam até o texto bíblico, seguem a revista ao pé da letra até muitas vezes e explicam corretamente os versículos, mas isso não é tudo. Olha, irmãos, ainda que o professor faça tudo isso, a aula termina e nada muda no dia a dia dos alunos. Aqui é que está o problema. Quando nós ensinamos na escola bíblica dominical, nós precisamos ter um alvo bem claro definido, sabe? Eu costumo dizer que antes de você preparar a sua lição, antes de você preparar tudo que você vai fazer, você deve responder para você mesmo a seguinte pergunta: o que eu quero que os meus alunos façam, sintam ou aprendam? Isso aqui diz respeito ao domínio dos objetivos educacionais. Então nós precisamos ter claro aquilo que eu quero que o aluno faça depois que eu apresentar a lição na classe. Nós temos que ter muito cuidado para não confundir ensino bíblico com repasse de informação religiosa. Falar de muita coisa e tudo mais, mas sem a finalidade de transformar a vida das pessoas. A Bíblia não foi deixada para nos informar, mas para nos transformar. Moody já dizia isso. Se a gente tiver a Bíblia apenas para buscar informações, nós vamos pegar na Bíblia, sabe o quê? O que muita gente faz hoje, ao invés de pegar pão na Bíblia, pega pedras. E aí começa a atirar pedras nos outros ao invés de oferecer pão. Por conta desse tipo de descuido que muitas vezes temos. Veja, quando a aula termina ou ela se limita ao aspecto cognitivo dos alunos, ela perde a força para formar pessoas. O nosso ensino na escola bíblica ele precisa ser um ensino para formação e não para informação. Os nossos alunos precisam sair da escola bíblica com propósitos. Eu preciso fazer isso. Eu devo mudar isso. Eu não posso fazer isso. Essas são partes do ensino que temos que apresentar na escola, que fique claro para os nossos alunos. Não se preocupe, muitas vezes nós vamos para a frente da classe com um tema muito amplo e a gente quer responder tudo a respeito daquele assunto. E não vai dar. Então comece a direcionar a sua aula, seja ele qual for o assunto, para a prática. Os nossos alunos precisam sair da escola dominical com
objetivos, com propostas. Eu quero fazer isso. Veja que o conhecimento sem a aplicação, ele gera uma falsa ou uma ilusão de maturidade. Porque conhecimento bíblico não nos conduz à maturidade. O que nos conduz à maturidade cristã é a prática, é a aplicação daquilo que nós aprendemos na palavra. Isso muda a nossa conduta, o nosso comportamento, muda a nossa vida diante das pessoas e diante do próprio Deus. Há um perigo pastoral sério. Alunos que falam corretamente sobre fé, mas vivem de forma incoerente o Evangelho. É o que nós temos visto na igreja hoje. Pessoas que têm um discurso, mas uma prática completamente diferente. Pessoas que agem em determinada situação como um cristão, mas em outras agem como uma pessoa que não conhece a Deus. Então veja que isso não é culpa só do aluno. O professor é responsável por isso também. Muitas vezes é fruto de aulas que explicam textos, mas não confrontam as atitudes. Nós precisamos ter cuidado com isso. O que o nosso ensino está se propondo em relação aos nossos alunos? O que nós precisamos fazer? E aqui vai uma outra carga que pesa sobre os professores. A responsabilidade de conhecer os alunos para os quais está ensinando. Isso é muito importante. Veja que Tiago, ele nos adverte na sua epístola, ele nos adverte dizendo o seguinte: olha, sejam cumpridores da palavra e não somente ouvintes. E esse tem sido exatamente o nosso pecado. Nós temos ouvintes da palavra, mas não temos cumpridores da palavra. E nós precisamos mudar a nossa dinâmica de aula para que os nossos alunos, eles sejam mais cumpridores da palavra do que simplesmente ouvintes. O erro não é ensinar muita coisa, é ensinar sem conduzir a obediência, sem fazer a aplicação do ensino na vida dos nossos alunos. Quando terminarmos a nossa lição na escola bíblica, nós temos que deixar claro o que o aluno precisa fazer após aquele ensino que nós apresentamos. Isso é inegociável dentro do magistério cristão da escola bíblica dominical. Nós precisamos fazer isso. Agora, outro erro que se comete na escola bíblica dominical é falar muito e escutar pouco. A escola dominical não pode ser um monólogo, em que uma pessoa chega ali na frente e começa a falar como se estivesse fazendo uma pregação. Ensino na escola dominical não é pregação. Ensino na escola dominical é um diálogo que você precisa manter com os seus alunos, a fim de que eles possam apresentar suas dúvidas, tirar as suas dúvidas e aprender. Se nós formos simplesmente fazer monólogo, a gente vai acabar conduzindo a igreja a um erro. Porque ao invés da gente ajudar as pessoas a se transformarem, nós simplesmente vamos passar informações de acordo com aquilo que a gente acha que é certo, só o professor falando dentro da classe. A classe que tem desenvolvimento, a classe que os alunos crescem espiritualmente, é a classe onde eles discutem, onde eles conversam, onde eles discordam, e assim a gente chega a um denominador comum. O aluno muitas vezes ele ouve, anota, concorda, mas ele não tem oportunidade de apresentar seu próprio pensamento. A escola bíblica dominical deve ser um foro onde haja diálogo entre professores e aluno. E o resultado desse tipo de aula, onde só o professor fala, é uma aula correta, o conteúdo é apresentado corretamente, mas não acontece nada, porque ele muitas vezes é apresentado distante da realidade dos seus alunos.
Quando a EBD perde essa dimensão de relacionamento, ela deixa de formar discípulo e passa só a ocupar o tempo. Infelizmente, nós não podemos fazer isso. Lembre-se que Jesus ensinava dialogando, perguntando, ouvindo, provocando reflexão. Era o que ele fazia. O tempo todo ele trabalhava com esse método. O ensino dele era um ensino em que o diálogo era prioridade no relacionamento dele com seus discípulos. Isso é importante. Um outro erro que também é muito comum é o professor ensinar, como eu já disse aqui, sem conhecer os alunos. Irmãos, o professor ele precisa conhecer os alunos com certa intimidade. Não é para ficar bisbilhotando, não é para ficar expondo, não é para ficar fazendo nada disso. Mas é saber como ele pode administrar um determinado assunto. Ensinar na escola bíblica é como ministrar medicamento para quem está doente. A lição da escola é um remédio que a gente dá para as pessoas crescerem espiritualmente. Como que você vai administrar um medicamento sem você conhecer o paciente? Você não tem nenhum diagnóstico e já está administrando o medicamento? Por isso é que nós precisamos tomar cuidado com isso. Ensinar a Bíblia sem conhecer a realidade dos alunos é como, eu disse, prescrever remédio sem diagnóstico. E aí o resultado pode ser outro bem diferente do que se deseja. O texto que nós ensinamos é o mesmo, agora as dores que os alunos sentem são dores diferentes. Veja, homem e mulher aprendem de maneira diferente, jovens e adultos aprendem de maneira diferente, crianças aprendem de maneira diferente, novos convertidos de maneira diferente, enfim. Como que nós podemos ensinar sem conhecer os nossos alunos? Precisamos ter muito cuidado, como eu disse, não é para você ficar expondo ninguém, nem falando sobre nada de ninguém na classe, mas é para você primeiro poder orar pelos seus alunos e preparar as suas lições de acordo com a necessidade deles. Sabe? É como um estudo dirigido que a gente faz. Você prepara tudo para atender a demanda daqueles alunos que você tem. O erro comum aqui o erro é muito sutil. O professor prepara a aula para o conteúdo, mas não para as pessoas. A palavra de Deus sempre encontra pessoas concretas com lutas diárias e concretas. Então é isso que nós precisamos trabalhar. Veja, agora um outro problema seríssimo na escola bíblica dominical ultimamente tem sido o de transformar a escola dominical numa escala de serviço, onde as pessoas precisam estar sendo ocupadas. E às vezes coloca não sei quantos professores para dar aula numa mesma classe. Irmãos, é um erro silencioso em muitas igrejas, é tratar a EBD como um espaço para dar serviço aos obreiros. E a tantos outros como um ministério que exige chamado, preparo e tudo mais. Ou seja, tratam a escola dominical como se quem vai dar aula não precisa ser chamado. E é muito diferente, irmãos. Escola bíblica dominical exige professores que sejam chamados, preparados, vocacionados para aquilo. Não é qualquer pessoa. Não é porque a pessoa tem um título, ele é evangelista, ele é pastor, ou ele é isso, ou ele é aquilo, que ele vai se dar bem como professor de escola bíblica. E o que é pior, nem todo obreiro é chamado para ensinar. Existem uma variedade de dons, a gente sabe disso, a Bíblia diz isso claramente. Então, nem toda pessoa que é pastor, que é obreiro, que é um evangelista, um presbítero, ele é vocacionado para o ensino. O ensino é outra coisa muito particular. Não tem que colocar pessoa porque a pessoa é obreiro. Eu me lembro de um caso, rapidinho eu vou contar uma experiência para vocês. Eu queria colocar um professor numa determinada classe e coloquei. Esse irmão foi dar aula nessa classe, ele não era nem auxiliar. Ele era um professor da escola, não tinha nenhum cargo. E quando eu coloquei aquele professor para dar aula na classe de obreiros da igreja, onde tinha pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, etc. E ele foi dar aula. Quando eu anunciei aquele professor na classe,
Um dos alunos veio falar comigo e disse: mas como o senhor coloca um professor que não é nem obreiro para dar aula para evangelista, para pastores, não sei o que, não sei o que? Eu não posso admitir isso. O senhor tinha que ter colocado alguém que é obreiro. Eu falei: vamos fazer o seguinte, irmão. O senhor me deu um mês para aquele irmão ficar na sua classe. E esse irmão que veio conversar comigo era um presbítero da igreja. Se em um mês ele não der nenhum resultado, então você pode vir falar comigo que nós vamos trocá-lo e colocar um obreiro. E foi assim. Irmãos, no segundo dia que aquele irmão deu aula lá, naquela classe, aquele presbítero veio conversar comigo e veio todo humilde, falando: irmão Jacildo, o senhor me perdoe, o senhor me desculpe, mas eu quero pedir perdão para o senhor, porque eu falei do professor que o senhor tinha colocado lá, e eu disse: olha, irmão, eu sou aluno da escola dominical há não sei quantos anos. E ele disse: eu nunca tive um professor tão bom na classe como aquele irmão. Então veja que ser professor de escola não é ter título de obreiro, é ser vocacionado para ensinar. É isso que nós precisamos. Agora veja só, quando cada domingo um professor diferente assume a classe, torna-se praticamente impossível desenvolver um programa de ensino consistente ao longo do trimestre. Por quê? Cada professor tem uma linguagem, ênfase, nível de conhecimento bíblico, sensibilidade pedagógica muito diferente um do outro. Como que eu vou produzir um ensino de qualidade numa situação dessas? Isso impede que a classe tenha uniformidade no ensino, que é muito importante. Isso também pode fazer com que as aulas podem ser até boas, mas vai faltar uma coisa que é muito, mas muito importante no estudo, que é a unidade formativa. Se isso não acontece, cada dia o aluno ouve uma coisa, cada dia hoje de um modo, isso vai trazer mais confusão do que ensino. A escola bíblica dominical não é púlpito rotativo. Nós precisamos entender isso. É sala de aula. E em sala de aula não se coloca um professor a cada dia. Se coloca um professor que desenvolve um programa que ele elaborou para trabalhar com aqueles alunos durante um bimestre, um trimestre, um semestre ou um ano. Não pode ser desse jeito. Então veja que sem continuidade não há progressão, e sem progressão não há formação. Os alunos não vão conseguir desenvolverem-se como deveriam se nós não tivermos esse cuidado. Sem formação, a EBD se reduz a comentários semanais sobre a lição, sem impacto duradouro na vida dos alunos. Isso é importante a gente perceber. O prejuízo não é só organizacional, é espiritual. O aluno até busca a escutar verdades bíblicas, mas não caminha num processo de amadurecimento e crescimento espiritual. Ao final do trimestre, o que é que vai acontecer? Estudou-se um tema, mas não se formou uma consciência cristã sólida sobre ele. É o que tem acontecido muito em nossas escolas bíblicas dominicais, principalmente nessas em que cada domingo tem um professor diferente. Colocar 2 professores numa classe é razoável, porque muitas vezes um professor não pode estar presente. Agora, colocar 4, 5, 6, 8, 10, ou a cada domingo uma aula diferente, aí, meu irmão, a escola dominical perde qualidade, perde interesse, as pessoas não têm nenhuma vontade de ir. Por quê? Porque não há uma formação objetiva para os alunos. Então, as pessoas vão estudar tudo, mas não vai ter nenhuma formação. Veja que o maior erro dos professores da EBD não é falta de preparo, nem ausência de piedade. É ensinar a Bíblia sem assumir plenamente o papel de formador de vidas. Escola Bíblica Dominical é para formar cristãos maduros e prontos para servir. Quando a EBD perde essa consciência, ela continua existindo,
mas deixa de cumprir sua missão. E aí ela se perde. Aí ela perde o interesse. É o que tem acontecido em muitas igrejas. Eu para ir lá para ouvir professor fulano, para fazer isso, para fazer aquilo, eu não vou. Então, a gente precisa ter cuidado com isso. A boa notícia, entretanto, é que esse erro pode ser corrigido. E quando isso acontece, a EBD deixa de ser uma escola dominical e volta a ser um verdadeiro celeiro de discípulos maduros. Um lugar de formação, de caráter, consciência cristã de verdade. E, para que esse vídeo não fique longo, eu quero apenas propor algumas aplicações para vocês. Primeira, todo professor deve se perguntar, depois da minha aula, o que Deus espera que meus alunos aprendam, sintam ou façam. É isso que nós precisamos ter preocupação. Todas as vezes que ensinamos, precisamos fazer essa pergunta para a gente. Lembre-se, toda aula precisa terminar com as aplicações. Não é você falar e pronto, terminou, faz uma oração e acabou. Não. Toda aula você tem que chamar a atenção dos seus alunos para as aplicações que eles precisam colocar no dia a dia. Transforme a aula em um encontro e não só em exposição. Escute, pergunte, dialogue e pastoreie pelo ensino. Seja de fato aquele que forma vidas pelo seu ensino. Para isso você se dedica, se prepara quanto mais você puder. Quarto, ensine a Bíblia com intenção espiritual, lembrando sempre que informação forma a mente, mas só a aplicação forma caráter. Não se esqueça disso. Coloque sua vida na presença de Deus. Deixa que Deus te use. Se você gostou deste comentário, compartilhe com outras pessoas. Até o nosso próximo vídeo sobre esse assunto, se Deus permitir.